Entrevistas especiais fim de ano da 87,9. Acompanhe agora. Muito bem, gente, hoje dando continuidade ao nosso especial de final de ano da Rádio Liberdade FM, iremos conferir na íntegra a entrevista que André dos Santos fez com Marco Danck, avaliando aí o ano de 2015. Está entrando no ar o nosso especial de final de ano aqui da Rádio Liberdade FM. Hoje eu recebo o secretário de Educação do município de Santa Helena, Marco Danck. O que a educação significa para você? Como você compreende a importância desse segmento para uma comunidade? Oi, André, e a todos os ouvintes da Rádio Liberdade FM. Na verdade, a educação eu acredito que seja um dos pilares da sociedade, né? Por onde tudo passa, tudo começa, né? E por isso, da importância e da responsabilidade que os governantes, tanto a nível federal, estadual e nós aqui no município temos, né? Precisamos estar sempre evoluindo, investindo, se preocupando, porque muito do futuro da sociedade depende da educação, né? Tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, no ensino superior também. Então, é um tema sempre muito polêmico, né? Todo mundo gosta de dar palpite, de participar, e eu acredito que nós precisamos sempre estar evoluindo. Isso eu sempre costumo conversar nas reuniões com os diretores, quando tem oportunidade de conversar com os professores, a gente sempre procura mantê-los muito motivados, procuramos sempre estar do lado deles, para que eles sintam essa presença nossa e dessa maneira eles tenham força para sempre estarem dando o seu máximo no dia a dia com os alunos nas escolas do município de Santa Helena. Quais são as funções de uma Secretaria de Educação e qual é a sua função prática dentro dela? A Secretaria de Educação, ela parte do princípio número 1, que é organizar e planejar toda a educação do município, né? Então, desde a parte organizacional, a parte pedagógica das escolas, a questão da formação dos professores, enfim, nós darmos todo, além de planejarmos, organizarmos, nós darmos todo o assessoramento que as escolas, que as direções, que os professores precisam no seu trabalho diário. E nós, como secretário de Educação, nós procuramos coordenar esse trabalho, né? Eu sempre tenho dito, por onde eu trabalho, que eu acredito que um dos pilares principais da administração pública, em qualquer lugar que você vai, é você ter um grupo, né? Formar um grupo. Você não tem como fazer um trabalho sozinho, individual. Então eu procuro sempre estar junto com a minha equipe, sempre trocando ideias. Nem todo mundo sabe de tudo, mas é bom que todos saibam um pouco de cada coisa, né? Então sempre procuro ir nas escolas, pedir sugestões para as direções, para os professores. Então nós procuramos coordenar todo esse trabalho, dividindo responsabilidades também e assumindo as responsabilidades que são do secretário de Educação, mas sempre procurando fazer um trabalho de grupo. Eu procuro sempre valorizar muito as pessoas que estão ao meu lado, tanto na Secretaria de Educação quanto nas escolas. Eu já fui professor por muito tempo, e sei o quão é importante o trabalho, o quão é difícil também o trabalho no dia a dia em sala de aula com os alunos, as dificuldades que existem. Então, por isso que eu sempre digo assim, o professor, em todas as escolas que eu vou, digo, os professores, a gente sempre está do lado, escutando eles para tentar, a partir das ideias que eles têm, nós estarmos melhorando o dia a dia dos professores nas salas de aulas. E deles é que vêm as melhores ideias, porque eles sabem a dificuldade do dia a dia e sabem como melhorar isso. E nós, o papel nosso é sempre estar monitorando tudo isso para colocarmos em prática, né, as ideias para melhorarmos a nossa educação aqui no município.
Secretário, como são escolhidos os profissionais que fazem parte da sua equipe de trabalho? Na verdade, Andréia, é um conjunto de fatores, né? Por exemplo, você sabe que eu assumi a Secretaria de Educação no meio do ano agora, né? Então, eu não tive, vamos dizer assim, a oportunidade de formar uma equipe ou de trazer alguém para a secretaria que de repente eu quisesse. A Secretaria de Educação ela já vem com uma equipe desde o início do mandato do prefeito Jussi, uma equipe muito boa, por sinal, uma equipe competente, dedicada, e nós não tivemos nenhum tipo de problema de adaptação quando nós chegamos até a Secretaria de Educação. Foi até um pouco diferente da Secretaria de Esportes, que no passar de departamento para a Secretaria a gente teve condições de indicar alguns nomes, né, que a gente achava que dentro de cada modalidade a gente achava que poderia render bem o trabalho. Mas na Secretaria de Educação, apesar de eu não ter me envolvido diretamente, né, na contratação, a Secretaria está muito bem servida. Teremos agora no final do ano algumas alterações no quadro devido a N fatores, alguns por remanejamento, por pedidos de remanejamento, outros por estarem saindo, que passarem concursos públicos. Nós teremos alguns e aí sim eu vou poder, obviamente, tratar juntamente com a minha equipe, juntamente com o prefeito, com o Margon, a gente vai estar tratando de trazermos pessoas para suprir essas necessidades. Mas é muito importante a pessoa ter espírito público. É uma das primeiras coisas e uma das coisas que eu mais bato na tecla quando eu me reúno. Eu tenho por costume sempre fazer reuniões com as minhas equipes onde eu tenho passado e eu sempre friso muito isso, viu, Andréia? A pessoa que vai até a Secretaria de Educação, que hoje nós estamos, ela precisa sair melhor do que ela chegou. Então nós não temos desculpa para atender mal as pessoas. Então as pessoas que virão para compor a secretaria, e mesmo nas escolas, elas precisam ter esse entendimento. Elas precisam entrar dentro de um sistema que nós temos hoje, que é de tratar bem as pessoas, que é de ir em busca, irem ao encontro das escolas. Sempre cobro muito das coordenadoras minhas, eu quero elas muito presentes nas escolas, assim como eu tenho estado, dentro do possível, sempre muito perto das escolas. Então, as pessoas que virão para a secretaria precisam ter esse perfil. E qual é a realidade da educação e da cultura em Santa Helena? Nós temos evoluído muito, Andréia. O processo, tanto no que tange a educação quanto a cultura, é sempre um processo muito evolutivo, né? A educação foi, inclusive, tema de debates na Câmara e em outros meios de comunicação, mas eu sempre tenho dito assim, nós estamos no caminho certo, passamos por um ano de 2015 de ajustes, né? Todo mundo sabe o problema que nós tivemos com a Confiancê, que foi um problema que não foi nós que causamos esse problema, né? Nós apenas tivemos que resolver o problema, né? O administrador público ele está ali para resolver os problemas que aparecem. O prefeito com as suas responsabilidades, o prefeito e o Margon, eu como secretário de Educação também com a minha responsabilidade, nós estamos ali para resolver. Os problemas aparecem e nós somos pagos para resolver os problemas. Então eu diria assim que a educação está muito bem, nós estamos evoluindo muito. Os professores são testemunha disso, com evolução, tanto com relação à educação continuada. Nós tivemos um programa esse ano que é o Raciocinando, que nós levamos para a escola com aquisição de tablets, a questão da hora-aula, a questão da eleição direta para diretores. São avanços muito grandes que nós tivemos nessa gestão e que vai culminar com o fim do nosso mandato, com uma educação muito, muito melhor do que a gente recebeu. Nós tivemos esse ano também a Prova Brasil e nós acreditamos que os resultados que virão no próximo ano serão muito bons também com relação ao IDEB. A cultura, da mesma maneira, André, eu acho assim que nós tivemos um ano muito bom na cultura,
precisamos evoluir. Como eu sempre digo, tanto na educação quanto na cultura, nós temos muito a evoluir, muito a evoluir. Porém, a evolução que já houve com novos projetos foi fantástico, né? Tanto que nós recebemos um prêmio a nível de Paraná, inclusive, esse ano, né? O que nos deixou muito, muito orgulhoso, mas a gente precisa sempre estar melhorando. Então, estamos planejando a cultura para o ano que vem, estamos planejando a educação para o ano que vem. Na questão da cultura, inclusive, com mais uma outra contratação que nós vamos precisar para melhorar ainda mais o atendimento. Mas para você ter uma ideia, Andréia, só no balé nós temos mais de 300 crianças no município todo praticando balé. Precisamos melhorar, temos que arrumar mais alguém para ajudar as meninas lá também. Mas eu acredito que o 2015, apesar desses ajustes pontuais que nós tivemos que fazer, foi um ano de evolução e o saldo é muito positivo. Eu posso afirmar isso com toda certeza. Falando em estrutura, como que está a situação das escolas do município? Nós pegamos, Andréia, eu diria assim, nós pegamos a estrutura das escolas com muito para fazer. Hoje, se você conversar com diretores de escolas, e eu não falo isso só a nível municipal, eu falo isso a nível estadual também, você conversa com os professores ou mesmo com os diretores, tem diretor que fala assim, olha, até hoje, diretores, por exemplo, estaduais, até hoje o governo estadual não colocou um tijolo aqui na minha escola, desde que a escola existe. Então, e para nós sanarmos esse déficit que a gente tem com relação à infraestrutura das escolas, isso não se resolve de um dia para o outro, né? Isso também é fruto de uma evolução. Então, eu acho que esse ano, tenho certeza que esse ano nós evoluímos muito, né? Nós tivemos o CEMEI da Moreninha, né, que foi totalmente reestruturado, né? Na Vila Celeste nós fizemos uma ampliação grande, o CEMEI lá junto com a escola ficou referência lá também. Nós tivemos reforma em escolas também, como foi o caso de São Clemente. Nós tivemos reforma, estamos agora terminando, inclusive, a construção que ficou pendente da gestão anterior, que é do CEMEI de subsede, né? Mais de 80 mil investidos ali no CEMEI de subsede. Agora, nas férias, estamos apenas aguardando as férias para começarmos sanarmos um problema de chuvas que tinha na escola Inês Mocelin, que apesar de ser uma escola linda, apesar de ser uma escola nova, possui vários problemas de infraestrutura e que nós estamos investindo nessa mesma escola. Nós fizemos os parquinhos para as crianças, aliás, parquinhos para todos os CEMEIs do município foram colocados esse ano, investidos pela administração municipal também. Além disso, no próximo dia 21, temos 2 licitações que serão abertas, que é uma reforma de mais de R$240 mil na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, uma escola que nós já havíamos investido poucos recursos nesse ano, no início do ano, mas que agora vai ter um aporte de recursos razoavelmente bom, né? Mais de R$240 mil. Sabemos que precisa mais sim, mas já é um passo muito importante que nós estamos fazendo. Também tivemos a licitação das salas de aula de subsede, né? Também mais de R$200 mil investidos, um pedido que há muito tempo a comunidade de subsede pede, né? Uma ampliação das salas de aula lá. Uma preocupação também muito grande com as escolas estaduais, André. Nós estivemos em Curitiba há pouco tempo com alguns vereadores, presidente da Câmara, o prefeito Jussi, o diretor do Graciliano Ramos, o Márcio, aonde nós estivemos exigindo, inclusive, do Estado que fosse feito algumas reformas nas escolas estaduais aqui do município. Então, uma das coisas que eu comentei quando eu entrei como secretário é justamente que a gente procuraria, junto com o prefeito Jussi e com o Margon, também pedirmos e tentarmos fazer parceria com as escolas estaduais, né? Então, conversando semana passada com o diretor Márcio,
ele já recebeu uma parcela de R$150 mil para a reforma do Graciliano Ramos, e nós vamos buscar no próximo ano mais investimentos para o Graciliano Ramos, porque a gente sabe que é uma escola que está precisando muito de investimentos. Assim como, provavelmente na Moreninha, nós também teremos investimentos do governo do estado na escola, em subsede também. Então, sabemos que temos que evoluir bastante no que tange a infraestrutura, mas muito está sendo feito e tenho certeza que até o final dessa gestão nós entregaremos as escolas todas com um nível muito bom no que tange a infraestrutura. Como a Secretaria de Educação dialoga com a comunidade da cidade e do interior? Existem estratégias que possibilitem a participação da população na criação de projetos? Com certeza, Andréia. Nós, o tempo todo, a gente tem conversado tanto com a equipe escolar, vamos dizer assim, como também com os pais e principalmente com as APMFs, né? Nós sempre temos frisado para as direções, coordenações, para que sempre nos chamem para conversarmos, né, com as APMs, com os pais, quando tem reuniões com os pais, porque como eu frisei anteriormente, Andréia, eu acho assim que as melhores ideias sempre vêm de quem está no dia a dia ali da educação, né? Então, o canal nosso, normalmente, de conversa com os pais é através da APMF. Né? Então, por várias vezes, não só eu como secretário de Educação, mas principalmente o prefeito Jussi, tem participado de reuniões, tem ido a reuniões, tem discutido, debatido assuntos em quase todas as escolas do município de Santa Helena. Tudo isso buscando sempre melhorar no que tange a infraestrutura, mas também a parte pedagógica, a parte de pessoal das escolas. Então, o canal que normalmente nós temos para conversar com a sociedade é as APMFs. E, secretário, além do número de beneficiados, como é medida a qualidade das ações desenvolvidas por vocês em 2015? Além dos índices oficiais, né, como nós tivemos esse ano, a Prova Brasil, o índice de reprovação, que também vai sair final do ano, né? Eles são índices oficiais que a gente tem condições de mensurar como está sendo desenvolvido o trabalho, né? Em cima dos resultados desses índices, a gente tem condições de medir se o trabalho está bom, se o trabalho tem que melhorar, mas nós estamos o tempo todo nos avaliando, né? Tanto no que tange a Secretaria de Educação, nos cobramos muito, Andréia, muito. As nossas reuniões lá não são para distribuir flores, não. Muitas vezes, quando é necessário elogiar, a gente elogia. Quando é necessário cobrar, nós cobramos, e se for preciso de forma veemente, nós cobramos de forma veemente, e a minha equipe sabe disso. E as escolas a mesma coisa. Nós temos reuniões praticamente a cada 15 dias, 20 dias com todos os diretores das escolas, aonde a gente o tempo todo nós ficamos avaliando o trabalho, né? As coordenadoras participam, então dentro de cada área elas avaliam como está sendo o trabalho nas escolas e fazem observações para os diretores, para as coordenadoras. Então, o tempo todo nós estamos avaliando o trabalho para tentar melhorar. Uma das principais notícias de 2015, que acredito que assustou bastante a comunidade de Santa Helena, foi saber que o IDEB das escolas municipais são bons, mas que o IDEB das escolas estaduais é muito baixo e há muita evasão escolar. Diante dessa notícia, a Secretaria de Educação do município tem desenvolvido alguma ação para que isso não aconteça? Na verdade, Andréia, o IDEB, se você pegar os dados a nível de Brasil, ele não é um caso específico de Santa Helena, dá essa diferença, né, do IDEB do município para o IDEB do estado, né? Aqui em Santa Helena o IDEB do estado é 4,7 e o do município é 6,2. Isso tudo tem vários fatores, né, que fazem com que essa diferença fique maior. A própria idade das crianças, né, no ensino médio, as crianças estão na fase da adolescência, né, então
existe também, principalmente aqui na nossa região, o descaminho. Então nós temos realmente dificuldades nesse sentido. O próprio fator que muitas vezes não é falado, mas que, na minha opinião, interfere também, é o fato do município estar mais perto das escolas, né? Estar acompanhando mais de perto o trabalho do que o Estado, né? Do que o próprio núcleo regional. Então, são fatores que fazem com que realmente haja essa discrepância, mas é no Brasil todo. Se for pegar todas as cidades do Brasil, existe uma diferença do IDEB, onde o IDEB dos municípios normalmente é melhor, assim como aqui em Santa Helena, do que as do Estado. Mas o que normalmente o que a gente tem feito são nas reuniões, né, conversado também, foram poucas reuniões, foram acho que umas 2 reuniões que eu fiz até agora, que eu participei com os diretores do Estado, onde nós conversamos e, né, trocamos ideia de como é possível ir melhorando, né? O governo do Estado, ele também tem um projeto, né, de formação, de ir melhorando o trabalho dos professores, né? O trabalho do professor ele é fundamental no melhoramento desses índices, mas não é só o trabalho do professor, né? Como a gente fala, o aluno, a família é muito importante. Se a família não acompanha o filho muitas vezes está faltando na aula, a família não fica sabendo, não se importa, e isso vai refletir nesses índices, André. E os adolescentes, isso é mais corriqueiro acontecer, né? A criança, quando ela é menor, quando ela está nas séries iniciais, os pais normalmente acompanham mais de perto, né? Então, inclusive, aproveitar, né? Pedir, eu sempre tenho falado, quando a gente vai nos eventos das escolas, pedir que os pais acompanhem, o trabalho em casa, ajudem o filho a fazer o tema de casa, conversem com o professor para ver como é que o aluno está indo. Tudo isso soma para a gente evoluir mais, também a nível de Estado. Mas você pode ter certeza, André, que os diretores e os professores do Estado, eles fazem a parte deles, eles estão preocupados com isso também, porque, entre aspas, é o nome deles também, né, que tá sendo, vamos dizer, entre aspas, questionado, né? Então, eu tenho certeza que a preocupação também do Estado é importante com relação a essa questão, e nós vamos também, a nível do Estado, evoluindo nesses índices, principalmente na questão do IDEB. Nós não podemos pensar em educação e em cultura sem pensarmos em turismo. Existe um diálogo efetivo entre a Secretaria de Educação e de Turismo? Essa interdependência está sendo compreendida e explorada por vocês? André, nós temos que evoluir ainda bastante com relação a essa sintonia, né, entre cultura e turismo, né? Nós conversamos um pouco com a Roseli, né? Mas, sinceramente, nesses 5, 6 meses que eu estou na secretaria, nós evoluímos muito pouco ainda nesse sentido, né? É algo que nós estamos planejando, né? Conversar um pouco mais com o Departamento de Turismo para nós tentarmos fazer com que ações se unam ações para que tanto a cultura quanto o turismo melhore ainda mais, né? Nós sabemos que a cidade de Santa Helena também é muito forte na questão do turismo, e uma coisa pode puxar a outra, né? Se a gente se organizarmos e juntarmos eventos tanto no que tange a divulgação também de eventos culturais regionais, tudo isso vai refletir também num conceito de cidade e turismo que a gente tem aqui na região. Então precisamos evoluir, André. Esse é um assunto que realmente, nesses 5, 6 meses que eu estou, nós não chegamos a tratar especificamente dessa vinculação da questão da cultura com o turismo. Compartilhe conosco algumas das iniciativas que foram desenvolvidas pela Secretaria de Educação neste ano de 2015. Bom, Andréia, como eu falei, nós tivemos uma evolução muito grande em vários setores, né, da educação. Eu acredito que
é a questão da educação continuada, que apesar de sempre existir, né, mas eu acredito assim que o nível esse ano foi um nível muito elevado da formação continuada dos professores. A equipe da educação, ela teve uma evolução muito grande com relação à participação em cursos. Inclusive hoje estão em Ponta Grossa. Algumas coordenadoras da Secretaria de Educação foram várias vezes para vários cursos na região toda. Então eu acho que isso é muito importante. O próprio ProERD também, né, é um programa que vem dando certo há algum tempo, e é bom a gente frisar que nessa gestão o ProERD iniciou desde o primeiro ano de mandato, coisa que há algum tempo não acontecia aqui em Santa Helena. O PSS, eu acredito que seja uma evolução muito grande também que nós tivemos. Hoje o professor tem a segurança, né, de dar as aulas e de que na carteira dele é assinada como professor, e só o professor sabe o quanto importante é isso para a carreira dele, né? A distribuição de aulas, Andréia, nesse exato momento, Andréia, todos os professores de Santa Helena sabem em qual turma ele vai dar aula no ano que vem. Nós fizemos uma distribuição antecipada, estão de parabéns os diretores, os coordenadores, supervisores das escolas, estão de parabéns. Então eu acredito assim que isso é organização, isso é evolução, e sem contar esse diálogo, né? Eu acho assim que uma grande evolução que nós tivemos é a presença do prefeito Jussi nas escolas. Hoje o prefeito vive a educação aqui no município. Se você for conversar com os diretores, se você for conversar com as APMFs, eles dirão quantas vezes o prefeito Jussi foi lá conversar com os professores nas salas de aula. Nós, como secretário de Educação também, com uma presença muito marcante nas escolas. E isso eu acredito que também seja uma evolução. As coisas não são enfiadas goela abaixo. As coisas são discutidas, conversadas, dialogadas, para a gente tentar. Se errar, todo mundo erra junto. Se acertar, todo mundo acerta junto. Os méritos são distribuídos para todos. Então eu acredito que isso é uma evolução grande, sem contar toda essa parte de infraestrutura. Como eu comentei contigo, nós evoluímos dentro daquilo que a gente pegou, e o ano de 2015 foi importante nessa questão de infraestrutura principalmente. Nós fizemos muita coisa, frisei anteriormente, com intervenções em quase todas as escolas e em alguns CMEs também. Então, essas eu acredito que foram as grandes evoluções que nós tivemos no ano de 2015. E sonhos para Santa Helena? Você tem sonhos para Santa Helena? Como você deseja que os trabalhos da Secretaria de Educação se desenvolvam no ano de 2016? Eu não tenho como negar, Andréia, que principalmente os problemas com o pessoal nos consumiram bastante nesse período que a gente está na Secretaria de Educação. Obviamente que nós temos sonhos, e sonhamos um sonho que é sonhado por todos que trabalham na educação, né? Que é de uma educação cada vez melhor, né? Com números da educação referência para o Estado e para o Brasil. Nós temos potencial para isso, e tenho certeza que no ano de 2016 nós não teremos esses problemas com o pessoal, e que nós conseguiremos desenvolver vários projetos, principalmente integrando a sociedade com as escolas, né? Eu acho assim que é fundamental, por isso eu friso tanto, nós trazermos os pais para as escolas, né? Semana passada eu estava num evento em São Roque, no encerramento das atividades lá, e eu conversava com alguns membros da PM, da direção, porque eles estavam muito contentes. O auditório de São Roque não cabia ninguém. Não cabia ninguém. Muitas pessoas de pé, inclusive. E eu frisei naquele momento, quisera que nós tivéssemos essa participação o tempo todo em todas as escolas do município. Mas vale frisar, né? Eu até seria injusto, Andréia, se eu falasse só de São Roque.
Nós tivemos, nesse final de ano, as coisas são assim. Normalmente nós temos 4 a 5 eventos por noite, né? Então a gente se divide, tanto eu como o prefeito, o Margo, a equipe da educação, a gente não tem condições de acompanhar todos os eventos. Mas aonde eu fui, tive a oportunidade de ir, nós ficamos muito contentes com a participação muito grande dos pais, né? Mas eu acredito que o maior sonho é esse, é ver uma educação de qualidade e uma educação melhor, nós melhorando, obviamente, a nossa infraestrutura, os professores motivados e nós atingindo índices cada vez melhor aqui em Santa Helena, com a participação dos pais, dos alunos, principalmente dos professores, das equipes pedagógicas, da direção, das APMFs, que tem um papel fundamental no desenvolvimento também das escolas aqui no nosso município. E eu tenho certeza que se essa química continuar dando certo, nós teremos cada vez uma educação melhor aqui em Santa Helena. Falando do calendário de 2016 para o próximo ano nas escolas, tudo pronto? Quando iniciam as aulas em 2016? Tudo pronto, Andréia. Nós já fechamos o calendário de 2016. Nós teremos um atendimento agora no final de ano de plantão do CEMEIs, né, que será na Infância Feliz, o CEMEI do bairro São Luís, né? E então os CEMEIs, as professoras, na verdade, elas estarão voltando no dia 20 de janeiro. Elas retornam para o CEMEIs, nós teremos uma formação com elas, que vai durar dia 20, 21 e 22. Os alunos, as crianças do CEMEIs, retornarão na segunda-feira, dia 25. Né? As aulas da educação fundamental das séries iniciais iniciarão no dia 15 de fevereiro. Nós teremos já de cara formação tanto para os CEMEIs quanto para os professores das séries iniciais. E nós também, nessa formação que nós traremos, nós iremos trazer um palestrante de renome nacional e que já foi aprovado e que, como eu friso, conversamos com as escolas, pedimos opinião para as escolas, para os diretores, que os diretores pedissem opinião para os professores e então foi batido o martelo que nós iremos trazer Marcos Meyer, um educador de renome nacional que estará aqui no dia 12 de fevereiro, trabalhando num período com as profs do CEMEIs, em outro com as séries iniciais do ensino fundamental. Então já vamos começar com chave de ouro, com uma pessoa de renome. Não é só ele, né? Nós teremos mais dias de formação, para daí sim, né, iniciarmos as aulas com as baterias recarregadas, com curso de formação já ideal no início, para que tudo transcorra dentro da sua normalidade durante o ano de 2016. Ok, secretário, quero agradecer a sua participação aqui nas nossas entrevistas, nos nossos especiais de final de ano da Rádio Liberdade FM. Gostaria de agradecer, Andréia, pela oportunidade, mais uma vez, desde a época de secretário de esportes, que a gente sempre tem as portas abertas aqui nessa emissora, e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero 2016, e que Deus continue abençoando a nossa cidade e todas as pessoas que moram nela, e tenho certeza que um 2016 vai ser muito melhor para todos nós aqui em Santa Helena. Ok, gente, esse foi para você o nosso especial de final de ano, hoje com o secretário de Educação do município de Santa Helena, Marco Danck. E na série retrospectiva 2015 da Rádio Liberdade FM, iremos conferir na íntegra a entrevista de André dos Santos com a doutora Ionara, falando sobre a depressão infantil. Bom dia, doutora Ionara. Bom dia a todos. O que é a depressão infantil, doutora Ionara? A depressão infantil é algo que está acontecendo muito, né? Ela é a mesma coisa que a depressão no adulto, só que na criança a gente acaba achando que ela tem sintomas diferentes, porque a criança, ela pode muitas vezes apresentar só uma dificuldade de aprendizagem, e aí os pais acabam vindo buscar porque não consegue aprender, ou está indo mal, ou não está se comportando na escola. Às vezes
vezes acaba tendo choro também, inquieto, uma criança muito inquieta que começa a andar para um lado para o outro, não consegue parar, começa a responder, a se machucar, a acabar sendo agressivo com as outras pessoas ou mesmo com os pais, tá? Às vezes começa a engordar também, como nós estávamos falando antes, muitas crianças, elas acabam engordando, crianças obesas, e muitas vezes é por causa da depressão. Então, são vários sintomas, e na criança, porque a gente pensa sempre assim, que a depressão é sempre só tristeza, né? E as pessoas só buscam ajuda, porque eu tô triste, porque eu só choro, tudo. E a depressão não é só isso, a depressão é muito mais, são muitos sintomas. A criança, ela começa a não gostar mais, antes jogava futebol, vamos dizer assim, e começa a não querer mais ir pro futebol, ou não querer mais fazer balé, ou fazer atividades que antes gostava de fazer, começa a se isolar dos amigos, a achar que todo mundo não gosta dela, começa... A dificuldade de aprendizagem é o primeiro sintoma, normalmente, tá? Tem crianças que têm depressão e não têm dificuldade de aprendizagem, mas a maioria tem, tá? Muitas vezes também vem para o consultório como o diagnóstico de hiperatividade. É uma criança hiperativa e, na verdade, é uma depressão. Tá? Então ela fica agitada, porque como a criança ela não sabe lidar com os sentimentos dela, ela vai expressar do jeito que pode, né? Ou usando a agressividade, ou não parando quieta, ou só chorando, ou mesmo fazendo com que os pais que se sentem culpados começam a falar que ninguém gosta de mim, né? Todo mundo me odeia, os professores não gostam, e começa a se isolar. E esses são os principais sintomas na infância. E, doutora, quais são os principais fatores que podem desencadear a depressão infantil? Normalmente, um dos pais tem depressão. Se a gente for fazer a avaliação, tá? Um dos pais, eles acabam tendo depressão. Muitas vezes não sabem que tem, tá? E aí a gente precisa trabalhar também esses pais, ou ajudar, orientar. Às vezes são pais muito ansiosos também, isso também pode fazer com que ocorra. E também tem na família a questão da depressão, e aí fica mais fácil de ter. Olha só que interessante. E antes, quando nós falamos da criança engordar, ontem na entrevista com a doutora Carla, nós falando sobre a obesidade infantil, a gente falou que a compulsão por comida pode ser um dos fatores de depressão. Sim. Como que os pais, enfim, a família pode ajudar nesse fato? Diagnosticando a depressão, precisa ser levado para um psicólogo, porque o psicólogo é o profissional mais adequado para se fazer a avaliação, o diagnóstico, certo? Se é uma depressão, se é uma ansiedade, que nem a obesidade mesmo. Pode ser uma ansiedade e aí uma baixa autoestima e pode produzir a obesidade. Mas normalmente tem uma depressão por trás, tá? Mas a gente precisa fazer a avaliação. Então o psicólogo, ele vai fazer a avaliação, fechar o diagnóstico, ver se realmente é isso e aí vai tratar. Se for caso mais grave, porque eu já tive pacientes, crianças, com risco de suicídio, que já tinha o pensamento de morte, de que a vida não valia a pena, tudo. Então já é uma depressão mais grave. Aí precisa entrar com medicação, precisa ir no psiquiatra, daí eu encaminho, né? Precisa ir no psiquiatra também, e aí a gente entra com medicação e terapia. Primeiro a gente tenta com coisas naturais, com florais, com outras coisas junto com a terapia. Mas quando tem pensamentos de morte, aí precisa entrar com medicação, porque precisa cortar esse tipo de pensamento, porque faz, tá? A gente começa primeiro a ter o pensamento, que nem o adulto mesmo. Ele começa a ter o pensamento, ai, como é bom se eu morresse, ai, minha vida não tem muito sentido, ai, que bom, né? Pensa em morrer, mas não faria ainda. Aí, com o tempo da depressão, ele começa a planejar, mas ainda não faz. Ah, eu podia bater o carro, né? Acontecer isso, ou ser atropelado, fazer isso, mas ainda não faz. E chega o momento de fazer mesmo. Então, a depressão, se ela não for tratada, ela pode causar a morte. E além de trazer muitos prejuízos sociais, escolares, para a vida da pessoa, eu tenho pacientes que eu atendi que já estavam com depressão há 20 anos, tá? É um prejuízo muito grande em relação à vida. Então precisa ser tratado, porque tem cura,
tá? A depressão, ela tem cura. Eu sempre coloco assim, o exemplo de um vaso. A depressão é como se fosse assim. O vaso, ele quebrou, tá? Esse vaso de porcelana, ele quebrou, que é a depressão. Então, quebrou. A nossa psique é mais ou menos assim. Então, ela quebrou, nós vamos colar de novo, fazendo o tratamento, tudo. Nós colamos esse vaso, ele vai funcionar normalmente, mas é um vaso quebrado. Nunca mais vai ser um vaso que nunca foi quebrado. Então, qualquer coisa ele pode quebrar. Uma vez tendo depressão, quanto mais cedo se tem o primeiro episódio de depressão, mais frequente pode ser que volte, tá? Então, se o primeiro episódio foi na infância, pode ser que... Pode ser não, quase sempre acontece, tá? Que volte na adolescência, que volte quando vai para a faculdade, quando sai da faculdade, quando começa a trabalhar, quando casa, quando tem filhos, quando se aposenta. Todos os períodos de mudança na vida da pessoa, ela pode voltar a ter depressão, mesmo que se cure. Então, porque é um vaso, como eu disse, é um vaso que foi quebrado, a gente colou, tá funcionando normalmente, mas é um vaso mais frágil do que um outro. Tá? Então, a psique dessa pessoa é um pouquinho mais frágil. Então, qualquer dificuldade que venha a ter, ela pode voltar a ter depressão. Por isso é que tem que cuidar e não deixar ficar no estágio que estava, quando às vezes muito mal, tudo. Então, às vezes percebeu. A terapia é importante porque ela vai perceber. E os pais, que nem quando é criança, os pais começam a perceber a criança também. Quando ela começa a ficar diferente, ficar um pouco mais nervosa, começa a se isolar ou chorar demais, tudo, ou começa a ter dificuldade de aprendizagem de novo, ou começa a engordar, os pais precisam buscar ajuda de novo, às vezes fazendo na segundo tratamento, às vezes é 2, 3 sessões, já resolve, não precisa fazer um tratamento inteiro para que tenha cura, tudo. Mas precisa ser tratado. Então, se o primeiro episódio for quando criança, mais vezes pode ter durante a vida. Se for na terceira idade, que é o primeiro episódio, às vezes tratando, nunca mais vem a ter. Por quê? Porque já é uma estrutura um pouco mais forte do que de uma criança que se foi a primeiro episódio na infância. Então, quando é o episódio na infância, é mais difícil, porque vai ter mais vezes na vida. E, doutora, é diferente a depressão infantil da depressão adulta? Não, tá? A depressão é a mesma. Os sintomas, eles podem variar um pouco. Tá? Como eu disse, a criança, ela pode demonstrar de várias formas, mas o sofrimento psíquico, que é a depressão, ele é o mesmo. É um sofrimento imenso, só que a criança, ela não consegue perceber, que nem o adulto, ele consegue perceber. Ah, eu tô com uma angústia, né? Ele sabe o que é uma angústia. Ah, eu tô com uma dor no peito, né? Ah, eu sinto dores e eu não tenho nada. Vou no médico, eu não tenho nada, tá? Então, a criança, ela não consegue identificar tudo isso. É os pais que vão perceber que a criança está estranha, está mais agressiva, não está indo bem na escola, não consegue fazer direito amigos, ou está engordando demais, ou não engorda. É uma criança super magrinha e não consegue engordar também. Fica doente com facilidade. Crianças que ficam doentes com muita frequência, tem que fazer uma avaliação que pode ser depressão que está por trás, tá? Então, qualquer coisa diferente na criança, a gente precisa avaliar. Então, busque ajuda, veja, faça um diagnóstico e aí faça o tratamento que for necessário para a criança. E como é o tratamento para a depressão infantil? O tratamento são sessões, né? Primeiro nós fizemos a avaliação. Fechando a avaliação, a gente vai fazer as sessões infantis, que a gente diz, que é através da ludoterapia, que é com brinquedos, com desenhos que a gente vai fazer, que eles vão fazer projeções da vida emocional. E através da conversa também, mas tem toda uma... as sessões, elas são lúdicas, tá? E a gente vai trabalhar com a criança para tratar a depressão. E se cura, viu? A depressão, ela tem cura. O que não tem, tá? São outros transtornos, como transtorno bipolar ou outros transtornos. Mas a depressão, ela tem cura. E como que os pais, como que os professores e os amigos podem ajudar no tratamento? Olha, primeiro, percebendo que a criança não está bem. A primeira coisa, quanto antes procurar ajuda é melhor. Menos sofrimento e menos
consequências para a vida da criança vai ter. Então, quanto antes buscar ajuda é melhor. E dá bastante afeto, carinho, mas é que não tem muito o que ser feito, tá? Porque é uma doença, não é algo que a criança assim, é porque falta afeto. A criança, ela pode ter muito afeto, mas ela tem depressão, é uma doença, é neurológico, tá? Então, ela não é uma manha. Muitos falam assim, tem que apanhar, aí apanhando passa, né? Então, não é dessa forma, porque é um sofrimento, é neurológico. Então, é todos sintomas que fazem parte da depressão. E aí a gente precisa tratar. Então, os pais, mesmo a família, é dar atenção, é não deixar essa criança muito sozinha, porque o risco pode fazer alguma coisa. Então, assim, é dar muita atenção. Isso que os pais podem fazer. E buscar tratamento adequado. Esse é o principal. E não ter medo, se necessário for a questão da medicação, né? Mas a medicação em criança é em últimos casos, mas tem crianças que necessitam de medicação. Não precisam ter medo, porque o antidepressivo, ele não é faixa preta, tá? Ele é faixa vermelha, que a gente diz, e vai ir na dosagem infantil, uma dosagem bem baixa, tá? E aí vai ajudar, mas só a medicação não ajuda, porque precisa descobrir o porquê, como é que é o comportamento, o que está por trás disso? É um luto de alguma coisa? É a relação mãe e filho, a relação pai, a relação família? Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Por isso que a terapia com a criança, muitas vezes é chamado os pais em muitas sessões, é trabalhado a orientação para os pais, de como os pais vão lidar com essa criança, não só com a criança, mas com os pais e os familiares. E, por exemplo, o bullying sofrido na escola ou, enfim, em casa, pode desencadear a depressão? Pode. Isso é uma das coisas que acontece que mais fazem com que a criança fique depressiva, porque ela sofre muito. Tem crianças muito maldosas, né? E que fazem isso mesmo, maltratam as outras crianças, chamam de nomes feios, que a gente fica, às vezes até assustado, porque como é que uma criança pode saber esse tipo de nome, né? Mas chamam. E isso pode ocasionar, sim. Como você disse, se a depressão é uma doença, a gente tem como prevenir essa doença? Olha, não muito, tá? Não muito. A atividade física é uma das coisas importantes. A atividade física é uma coisa essencial, por isso que mesmo as crianças, elas precisam ter alguma atividade física, precisa ter bastante atenção, carinho também, mas é imprevisível, qualquer pessoa. Hoje a gente diz que a depressão, assim, ou você já teve, ou você terá, né? Ou você tem. Então, assim, é algo assim, é o mal do século. E isso cada vez está acontecendo mais e pode acontecer em qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer, não importa da questão econômica, é porque é pobre, é rico, é branco, é preto, é mulher, é homem. Porque ninguém tem uma predisposição para isso. Lógico, se tiver na família, tá? Aí você tem uma predisposição maior do que uma outra pessoa. Mas qualquer pessoa pode ter, e não importa a idade também, nada. Qualquer pessoa pode ter. E muitas pessoas têm, viu? Muitas pessoas têm e não sabem que tem. Uma pergunta de um ouvinte: uma criança hiperativa e com falta de atenção pode desenvolver a depressão? Pode, normalmente está junto com a hiperatividade. Primeiro precisa fazer o diagnóstico se é realmente uma hiperatividade, porque até a Ritalina que se dá para o hiperativo, ela vai aumentar a depressão. Tá? Eu tenho no relato eu tenho uma criança com 12 anos com hiperatividade e falta de atenção. Ela toma Ritalina, mas eu estou ouvindo a programação e ela tem alguns sintomas que a doutora falou. Uma criança com hiperatividade ou falta de atenção pode desenvolver a depressão? Pode. Ela pode desenvolver e às vezes nem é uma hiperatividade. Por isso que tem que fechar bem o diagnóstico, porque se parece muito, tá? De todos os pacientes, poucos acabam tendo hiperatividade de verdade, porque a hiperatividade também é hereditária. Precisa avaliar se na família tem ou se não tem, e se não é uma depressão, porque a Ritalina, ela vai piorar o quadro depressivo se ela tiver depressão. Então, por isso é que precisa cuidar, e aí pode ter o risco de suicídio. Então, tem que sempre avaliar e buscar sempre um tratamento adequado, fazer uma avaliação e ter um acompanhamento. Se é hiperativo, mesmo se for só uma hiperatividade, precisa ter o acompanhamento psicológico, para que essa criança
criança aprenda a lidar com os sintomas dela, os sentimentos dela, porque muitas vezes a hiperatividade nem precisa da medicação, aprende a se controlar sozinho. Não cura a hiperatividade, mas vai conseguir controlar e conseguir viver bem. Por isso é que precisa buscar ajuda psicológica. Nós falamos da depressão nas crianças. É mais fácil a criança ter depressão? A criança ou o adolescente? Qual é o período em que mais se desencadeia uma depressão? Olha, não tem. Não tem. Eu atendo tanto criança, adolescente, adulto, idoso. Assim, não tem um padrão que a gente possa dizer assim, pesquisas mostram que é mais na adolescência que se tem depressão, tá? Crianças que tiveram na infância, 90% vai ter na adolescência também. Tá? Então isso acaba acontecendo. Mas a adolescência, como é uma fase muito hormonal também, a probabilidade de desencadear qualquer doença mental, né, emocional, tudo é muito grande. Então na adolescência, na minha opinião, é o pior momento para que se estoure qualquer tipo de doença, porque os pais se preocupam mais, então ficam mais rebeldes, acaba tendo muito mais preocupações, a questão das drogas, porque muitas vezes a depressão, tá, ela vai fazer com que, como não é tratada na infância, tudo não foi tratada, e a criança é uma criança triste, ansiosa, né, sem limites muitas vezes, e aí vai buscar na droga essa satisfação, e aí vira dependente químico também, tá? Então, além da depressão, porque a dependência química normalmente tem algum transtorno afetivo junto, ou uma depressão, ou um transtorno bipolar, ou um transtorno de ansiedade. Então, nunca a dependência química ela vem sozinha, tá? Então, é porque não foi tratado antes. Olha só que interessante. Como você disse, a depressão, ela tem cura sim. Tem, tá? E as pessoas, elas precisam perceber que não é manha a depressão, tá? E não é de pessoas fracas. Eu já tive paciente que falou assim, eu sempre achei que era de pessoas fracas, né? Quem tinha depressão, ou se alguém falava pra mim, eu tenho depressão, era a pessoa fraca. E agora eu tenho, né? Mas não é de uma pessoa fraca, é uma pessoa como qualquer outra, e que todo mundo vai passar por alguma fase difícil e que muitas vezes precisa de ajuda e de orientação. E isso a gente não precisa ter vergonha, porque somos todos iguais, né? Nós temos dificuldades, nós temos sofrimento, e a terapia vai fazer com que a pessoa ela se ajude a buscar uma solução para os problemas, consegue avaliar melhor, o raciocínio ele fica melhor, tudo ele vai ficando melhor, e a gente vai podendo viver melhor também. Olha só que interessante, falando aí sobre a depressão, doutora, tem pessoas que usam medicamentos aí por 20 anos para depressão, ou medicamentos por longo período. É necessário? Não, tá? Porque a depressão, tá? As pesquisas mostram que o tratamento, o normal, é de 8 meses a 1 ano que você entra com medicação. Tá? Depois que você entra, porque se você tirar antes a medicação, a probabilidade de ter recaída é muito grande. Só que, tá? Tem pacientes que tomam há 20 anos. Eu já tive paciente que veio daí pra mim que estava tomando antidepressivo há 30 anos. Né? Isso nunca fez tratamento de verdade, porque o tratamento, a depressão, ela tem cura. Se você está tomando há 30 anos, então você não está tomando certo, alguma coisa está errada. Porque as pessoas elas vão buscar só medicamento, tá? E se você não muda seu comportamento, não entende o porquê que você está com depressão, você tem que mudar. Sem mudança, não tem cura da depressão. A medicação, ela vai ajudar, tá? Ela vai amenizar os sintomas, mas ela sozinha não vai conseguir curar. É muito difícil que tenha cura. A gente precisa ter mudança de comportamento, e isso é a terapia que vai fazer. A maioria dos casos não precisa de medicação, é só porque existe a depressão leve, moderada e grave. A depressão leve, a moderada, não precisa de medicação. Tá? Quando tá da moderada para grave, quando tem o pensamento suicida, é que entra que a gente acaba entrando com medicação junto. Senão, a maioria dos casos não é necessário do antidepressivo, e sim um tratamento psicológico.
Essas pessoas que tomam há muitos anos precisam buscar ajuda psicológica porque precisa se curar da doença. Tomando assim, só está viciado na medicação, porque daí não consegue mais ficar sem, porque não muda, não consegue melhorar realmente, então não consegue ficar sem a medicação, e aí não tem cura. Como você disse, procurar ajuda psicológica. Qual que é a importância de um psicólogo na vida de uma criança? É essencial. Tá? Ele é essencial, principalmente quando tem essas doenças, quando tem algumas dificuldades emocionais, porque a gente resolvendo na infância, a gente está dando uma oportunidade dessa criança de ter uma vida adulta melhor. Porque se você não trata na infância, ela vai carregar isso para a vida adulta e vai ter muitos prejuízos. Aí são pessoas que não conseguem parar no emprego, tá? Aí são pessoas que não acabam desistindo de estudar porque acham que não conseguem, porque são burras, porque são isso, né? Acham um monte de coisa, tem baixa autoestima, às vezes se isolam das outras, então, e muitas vezes tentam o suicídio. Então, quanto antes a gente buscar ajuda, mais fácil para a pessoa de lidar com as situações. A gente vai preparar essa criança para que ela possa ter uma vida melhor na vida adulta e ter uma infância melhor, né? Porque uma infância com sofrimento ninguém precisa. E doutora Ionara, qual é o recado que você deixa então para os pais? Que observem os seus filhos, não achem que vai passar, tá? Porque muitas pessoas acham assim, eu fiquei esperando porque eu achava que vai passar, né? Ia passar e não passou, tá? Não espere por muito tempo, porque quanto antes você busca ajuda, mais rápido é o tratamento, menos sessões vai precisar. Quanto mais grave, como eu disse, existe a depressão leve, moderada e grave. Quanto mais cedo se busca, mais rápido é o tratamento e muitas vezes em poucas sessões se resolve e a criança já está bem. Quanto mais grave, mais tempo vai ser o tratamento. Então busquem logo, façam o diagnóstico, vejam se tem como, às vezes, ajudar, orientação de como lidar com a criança mesmo, porque o psicólogo ele vai orientar, vai passar muitas orientações em determinados comportamentos, como que pode ajudar, e isso vai ajudar em muitos comportamentos depois na adolescência. A questão mesmo das drogas, a questão mesmo de um adolescente mais calmo, um adolescente que possa não ser tão agressivo e não ir contra os pais. Então, busquem ajuda quanto antes para que os seus filhos e a sua família possam estar melhor. Ok, então, muito obrigada, doutora Ionara, pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM, com esse assunto interessante e, é claro, né, que a gente possa ter mais momentos para discutir outros temas também. Isso, obrigada a todos os ouvintes, né, e que a gente possa ter mais assuntos mesmo, porque são importantes para a população, para que tenham um conhecimento e possam buscar ajuda. Você acompanhou nosso especial fim de ano. Fique ligado com a melhor programação da 87,9.